Você vem sofrendo perdas sem nem perceber. Cada vez que você levanta a voz, perde terreno. Cada vez que sente a necessidade de se justificar para alguém que nunca mereceu uma explicação, você deixa escapar poder. Cada vez que você reage à falta de respeito, à provocação, a alguém testando sua paciência, você entrega a essa pessoa exatamente o que ela queria. Controle sobre você. Nicolau Maquiavelli compreendeu algo há 5 séculos que a maioria dos homens ainda não consegue entender. O homem mais perigoso em qualquer sala não é aquele que fala mais alto, é aquele que não precisa falar nada. Hoje, vou lhe apresentar 10 táticas psicológicas implacáveis, baseadas no maquiavelismo, na psicologia sombria e nas frias leis do poder, que o tornarão intocável, não hipoteticamente, na sua vida real, no seu dia a dia. Começando agora. Pare de reagir, pare de se explicar demais, comece a ignorar e observe como o mundo rapidamente começa a se reorganizar em torno do seu silêncio. Truque número 1. Pare de reagir. Domine a pausa. No instante em que você reage, você se expõe. Deixe isso entrar na sua cabeça. Cada hesitação, cada resposta ríspida, cada explosão emocional é como enviar um telegrama ao seu inimigo, indicando exatamente onde você está ferido. E Maquiavel entendia isso melhor do que a maioria. Ele escreveu que os homens são tão simples e tão movidos por necessidades imediatas que quem engana sempre encontrará alguém disposto a ser enganado. Mas aqui está a verdade mais dura. O homem mais facilmente enganado é aquele que reage. Porque um homem reativo é previsível. E um homem previsível é controlável. Quando alguém o insulta e você revida imediatamente, pensa que está defendendo sua honra. Não está. Você está atuando para eles. Está dançando no palco deles, ao ritmo deles, conforme a agenda deles. Você entregou as rédeas a eles e nem percebeu. A jogada poderosa, a jogada maquiavélica, é a pausa. Não o silêncio por medo, mas o silêncio da estratégia. Quando alguém lança palavras com a intenção de te provocar, e você simplesmente olha para a pessoa, respira e não diz nada, algo muda, a energia se altera. Agora, a pessoa não sabe onde se encontra. Agora, ela está desconfortável. Seu silêncio se torna um espelho, e a maioria das pessoas não tolera o próprio reflexo. Isso não é passividade. Passividade é coisa de quem se sente derrotado. Isso é deliberação. Há uma grande diferença entre um homem que permanece em silêncio porque está com medo e um homem que permanece em silêncio porque não precisa responder. O primeiro é presa. O segundo é um predador decidindo quando atacar. A partir de hoje, adie cada reação por 5 segundos. Apenas 5. Nesse intervalo, você descobrirá algo raro. A saída da armadilha emocional de outra pessoa. E quando você parar de cair em armadilhas, começará a criar as suas próprias. Dica número 2. Pare de dar explicações. Explicações revelam fraqueza. E isso pode doer antes de te libertar. Cada vez que você se explica demais, está sutilmente comunicando que a opinião deles tem mais peso que a sua. Leia isso de novo. Você não está esclarecendo. Você está se humilhando. Maquiavel escreveu que é mais seguro ser temido do que amado, se tivermos que escolher. Mas escondida sob essa afirmação está outra verdade. O homem que se justifica constantemente não é temido nem amado. Ele é desprezado. Pense nas pessoas mais poderosas que você já conheceu. Elas te perseguiram pelos corredores defendendo suas escolhas? Escreveram ensaios para justificar suas decisões? Não. Elas decidiram. Elas agiram. O mundo se adaptou. Isso é autoridade. Agora pense naquelas que te exauriram com explicações intermináveis. Aquelas que não conseguiam admitir um único mal-entendido sem escrever parágrafos inteiros para se defender. Como elas pareciam? Inseguras, desesperadas, pequenas. Quanto mais você explica, menor você parece. Não porque seu raciocínio careça de lógica, mas porque o próprio ato sinaliza que você precisa de validação para se sentir seguro.
E quando alguém percebe que você precisa da aprovação dessa pessoa, ela passa a te controlar. A psicologia sombria deixa uma coisa clara. A percepção é o campo de batalha. Não se trata de estar certo, mas sim de parecer que você precisa provar que está certo. Uma postura irradia poder, a outra implora por aceitação. De agora em diante, tome sua decisão. Declare-a uma vez, se necessário. Depois, deixe o silêncio fazer o resto. Sem acréscimos defensivos, sem longas explicações, sem buscar compreensão. Reis não explicam, eles agem, e a história fornece a explicação. Truque número 3. Comece a ignorar. Indiferença estratégica. Eis a coisa mais desrespeitosa que você pode fazer a alguém que tenta te controlar. Nada. Nenhuma resposta. Nenhum contato visual. Nenhum reconhecimento de que essa pessoa existe no seu mundo. E é exatamente por isso que é tão poderoso. Maquiavel compreendeu que os homens são movidos pelo medo e pelo desejo. Mas havia uma terceira força que ele manipulava silenciosamente: a indiferença. O medo comanda o corpo. O desejo comanda a mente. A indiferença destrói o ego. E um ego ferido se autodestrói sem que você precise mover um dedo. Quando alguém o provoca e você revida, essa pessoa se sente importante. Quando o insulta e você reage com raiva, ela se sente poderosa. Mas quando essa pessoa o ataca com tudo o que tem, e você simplesmente continua vivendo como se ela fosse invisível, algo se quebra dentro dela. Você não a atacou. Você a apagou. Para um ser humano, a irrelevância fere mais profundamente do que o ódio. A indiferença estratégica não se trata de ser frio por esporte. Trata-se de reconhecer que sua atenção é sua moeda mais valiosa. Cada segundo gasto com alguém indigno é roubado do seu crescimento, da sua missão, do seu império. Proteja sua paz com uma indiferença implacável. Não lute contra aqueles que estão abaixo do seu propósito. Esqueça-os, de forma clara, decisiva e permanente. Truque número 4. Controle a perspectiva. Controle o resultado. Toda interação que você já teve foi uma batalha por algo invisível. A perspectiva. A perspectiva determina quem lidera, quem reage e quem detém o poder. Maquiavel talvez não tenha usado essa palavra, mas suas estratégias giravam em torno dela. Quem define o contexto controla o resultado. Se alguém diz: "Por que você está sempre tão quieto? Acha que é melhor do que todo mundo?" A maioria dos homens cai na armadilha de responder. Eles entram na perspectiva da outra pessoa e começam a se defender. E no momento em que fazem isso, já perderam. A estratégia? Rejeite a perspectiva. Substitua-a. Responda com: "É interessante se preocupar com isso. Agora o foco muda. Agora eles estão expostos." As pessoas não reagem à realidade objetiva. Elas reagem à versão da realidade que lhes é apresentada. Se você se apresenta como inquestionável, as pessoas hesitam em questioná-lo. Se você trata seu tempo como sagrado, os outros começam a respeitá-lo. Seu espaço é seu reino. Nunca o abandone para entrar no caos alheio. Quinto truque: faça com que te persigam. Nunca te persigam. No momento em que você começa a perseguir, você começa a entregar o seu poder. Seja um relacionamento, uma oportunidade ou validação, a busca transmite uma mensagem devastadora. Você não acredita que já possui valor. Maquiavel observou que as pessoas desejam aquilo que não podem obter facilmente. Essa percepção é a base da escassez psicológica. Sua estratégia mais eficaz não é a busca, é o afastamento controlado. Quando você busca atenção, flexibiliza seus padrões, reorganiza suas prioridades, as pessoas se afastam. Quando você se retira, se cala e para de aparecer com tanta facilidade, elas se aproximam. A natureza humana valoriza a raridade. A disponibilidade constante te transforma em um mero detalhe. A ausência estratégica te transforma em uma pergunta que não para de ser feita. Esteja presente o suficiente para ser lembrado, ausente o suficiente para ser desejado. Dica número 6. Observe antes de dominar. A maioria dos homens entra em uma sala e imediatamente começa a se apresentar.
Falam cedo demais, riem alto demais, se esforçam demais para impressionar. Esse desespero para serem notados é exatamente o que os torna invisíveis. Maquiavel compreendeu que todos veem a sua aparência, mas poucos percebem quem você realmente é. Para controlar a percepção, primeiro você precisa observar. A pessoa mais perigosa em qualquer sala não é aquela que exige atenção, é aquela que observa em silêncio, acompanhando gestos, percebendo alianças, lendo microexpressões. As pessoas se revelam constantemente, através de quem respeitam, de quem desprezam, do que as incomoda. Isso é inteligência. E inteligência é poder. Entre como um aluno. Saia como um rei. Dica número 7. Nunca revele todas as suas cartas. O homem que expõe tudo sobre si na primeira conversa já se desarmou. Ele entregou o projeto às suas inseguranças. A transparência é vendida como virtude, mas a total transparência beneficia quem o estuda, não você. O mistério cria magnetismo e proteção. Quando as pessoas não conseguem decifrá-lo completamente, elas projetam poder sobre você. Quando você compartilha demais, você elimina a influência. Discrição não é desonestidade. Um mentiroso inventa. Um homem disciplinado simplesmente retém. Revele seletivamente. Compartilhe estrategicamente. Deixe que vejam o suficiente para confiar em você, mas nunca o suficiente para prever suas ações. Truque número 8. Deixe que o subestimem. Então, haja. Há um poder imenso em ser ignorado. Quando as pessoas o subestimam, elas param de se proteger. Elas relaxam. Elas o descartam. E é aí que você se torna perigoso. O homem barulhento se torna um alvo. O homem quieto se torna uma ameaça que ninguém vê se formando. Não se trata de se encolher para sempre. Trata-se de construir em silêncio. Deixe que presumam que você é comum. Deixe que te julguem mal. A arrogância deles se torna sua camuflagem. Quando o momento chegar, haja com resultados, não com barulho. Quando eles entenderem o que aconteceu, você já estará 3 passos à frente. Truque número 9. Proteja sua energia como realeza. Sua maior vulnerabilidade não é o seu inimigo, mas sim aqueles que silenciosamente te drenam. Energia é o trono. Sem ela, você não consegue pensar com clareza, planejar estrategicamente ou executar com eficácia. Maquiavel alertou sobre bajuladores e parasitas, aqueles que cercam o poder não por lealdade, mas por fome. Eles se alimentam de tempo, atenção e trabalho emocional. Algumas pessoas não te sabotarão abertamente. Elas simplesmente te distrairão. Elas te sobrecarregarão com caos. Elas ressentirão sua paz. Proteger sua energia pode te fazer parecer frio. Ótimo. Afaste-se daqueles que constantemente te deixam drenado. Não com drama, mas sim cortando o acesso. Sua energia não é propriedade pública. É o seu trono. 10º truque. Torne-se imprevisível, incontrolável, inquebrável. Se você absorveu isso, não apenas ouviu, mas integrou, então algo mudou dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler. Maquiavel escreveu que a fortuna é como um rio caudaloso. Os sábios constroem barreiras antes da tempestade. Você acabou de construir a sua. A pausa, o silêncio, a indiferença, o controle da situação, o recolhimento, a observação, o mistério, a paciência, a proteção energética. Essas não são ferramentas isoladas. Elas formam uma única identidade. Uma identidade que não pode ser abalada porque não reage. Não pode ser manipulada porque não se explica demais. Não pode ser controlada porque limita o acesso. Ser intocável não significa que nada o afeta. Significa que nada o move sem a sua permissão. Você não está aqui para ser querido. Você está aqui para ser respeitado, para ser lembrado, para ser o homem que os outros estudam de longe e sobre o qual se perguntam. Deixe que eles adivinhem. Deixe que especulem. Deixe que observem você ascender silenciosamente,
enquanto eles se afogam no ruído. Agora faça algo deliberado. Escreva esta declaração. Eu sou a tempestade que eles nunca viram chegar. Trace a linha entre quem você era e quem você escolhe se tornar. Se esta mensagem fortaleceu sua espinha dorsal, se aguçou algo dentro de você que precisava ser aguçado, então leve-a adiante. Este não é o fim, é o começo. Mantenha-se afiado, mantenha-se silencioso, mantenha-se perigoso.